A paz do Senhor, meu povo, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 20 de maio de 2022 e nós vamos dar continuidade aqui na leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar o livro de Neemias. Ontem nós finalizamos Esdras e hoje nós vamos começar Neemias. Lembrando que em tempos passados, esses livros eles formavam apenas um livro e nas Bíblias mais modernas eles dividiram em Esdras e Neemias. E nós vamos ver que os personagens principais, como eu disse no início de Esdras, são três. Nós vamos ter Zorobabel reconstruindo o templo, Esdras trabalhando mais a questão da lei, esse resgate do templo, da devoção ao templo, ali dos holocaustos e tudo mais, por ele ser da linha sacerdotal, E nós vamos ter Neemias restaurando os muros que estão derrubados, Então você tem uma primeira vinda de Zorobabel, depois uma segunda com Esdras, depois uma terceira com Neemias, desse retorno lá do cativeiro babilônico. Ok? Então vamos lá. Que Deus abençoe agora a nossa leitura, que o Espírito Santo fale aí ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler capítulos 1, 2, 3 e 4 de Neemias. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. A preocupação de Neemias com Jerusalém. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Aqui tem uma chave poderosa para nós aprendermos. Geralmente, quando nós temos um problema sério, a gente só chora, a gente fica muito preocupado. Neemias chorou de tristeza, assim, pelo problema lá da pátria, mas ele fez algo interessante. Ele lamentou diante de Deus, ele jejuou e ele orou. Olha que sequência poderosa. Um lamento, no sentido de se importar com aquilo, um jejum específico por aquilo e orações diante de Deus específico pelo problema. Precisamos aprender isso, Versículo 5. Então disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos, ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Aqui mais uma coisa também poderosa para aprender. Ele chama a responsabilidade para ele. E o pecado da nação ele traz para ele. Fala assim, nós. Ele não usa a palavra, você pecou, aquele pecou. Não, ele fala nós. Ele se inclui no pacote. Interessante isso daí, Versículo 8. Por favor, Senhor, lembra do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas
se voltarem para mim, obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Oração poderosa, né? Vamos agora ler o capítulo 2. Servir de tomar um chazinho aí. Aqui em Campinas está um frio que eu não falo para vocês. Meu Deus! Tomando aqui um chazinho de maçã quente, direto da Turquia. Neemias recebe permissão para ir a Jerusalém. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não poderia parecer triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você quer e deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei o tempo que ficaria ausente, e ele atendeu a meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar em Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores das províncias a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalat, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Aqui tem mais um ensino para nós. Nem sempre as pessoas vão querer o nosso bem, infelizmente. Mas nós devemos confiar em Deus e continuar a obra do nosso Pai. Neemias inspeciona o muro de Jerusalém. Assim, cheguei a Jerusalém, 3 dias depois. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar.
Por isso, embora estivesse escuro, subi pelo vale de Cédron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas, então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas, quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte nele, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. A reconstrução do muro, capítulo 3. Então o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre do Sem, que também consagraram, e até a torre de Hananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles, e mais adiante estava Zacur, filho de Inri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Rasenaá. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias e neto de Messezabel. E mais adiante Zadok, filho de Baaná. Os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. Os reparos da porta antiga foram realizados por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles estavam Melatias de Gibeon, Jadom de Merenote, homens de Gibeon e homens de Mispá, cidades sob a autoridade do governador da província a oeste do rio Eufrates. Uziel, filho de Haraías, ourives de profissão, consertou o trecho seguinte, e mais adiante estava Ananias, fabricante de perfumes. Reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles no muro. No trecho seguinte, Gedaías, filho de Harumaf, consertou o muro em frente de sua própria casa, e ao lado dele estava Atus, filho de Razabneias. Em seguida vinha Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, que consertaram outra parte do muro e a torre dos fornos. Salum, filho de Haloés, e as filhas dele consertaram o trecho seguinte. Salum era governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Os reparos da porta do vale foram realizados pelos habitantes de Zanoa, sob a liderança de Hanum. Levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Também consertaram 450 metros seguintes do muro até a porta do esterco. Os reparos da porta do esterco foram realizados por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Raquerem.
Ele a reconstruiu, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Os reparos da porta da fonte foram realizados por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, colocou o telhado, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Além disso, consertou o muro do tanque de Siloé, olha só, perto do jardim do rei, e reconstruiu os muros até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele estava Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur. Ele reconstruiu o muro desde o lugar em frente aos túmulos da família de Davi até o reservatório de água e até a casa dos guerreiros. Os reparos do trecho seguinte foram realizados por um grupo de levitas que trabalhavam sob a supervisão de Reum, filho de Bani, pois deles vinham Rabazias, governador da metade do distrito de Keila, representando o seu distrito. Imagina uma cidade dividida em vários distritos. Era o que estava acontecendo aqui. E não era uma cidade assim enorme, era aí umas 5.000 pessoas, talvez, que viviam aqui na cidade. Mas era dividida em vários distritos. E cada um desses distritos foram fazendo a sua parte do muro, né? Foram reformando a sua parte do muro. Interessante, né? No trecho seguinte, trabalharam seus parentes liderados por Binui, filho de Henadad, governador da outra metade do distrito de Keila. Ezer, filho de Jesua, governador do distrito de Mispá, consertou o trecho seguinte do muro, desde o lugar em frente à subida para a casa das armas até a esquina do muro. Mais adiante, Baruque, filho de Zabai, consertou com grande zelo o trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reconstruiu o trecho do muro desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim da casa. Os reparos do trecho seguinte foram realizados pelos sacerdotes que moravam ao redor da cidade. Ao seu lado, Benjamim e Hassub consertaram o trecho em frente de suas casas. E Azarias, filho de Maesias e neto de Ananias, consertou o trecho ao lado de sua casa. Em seguida vinha Binui, filho de Henadad, que consertou o trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, consertou o trecho em frente da esquina do muro e da torre do palácio real, ao lado do pátio da guarda. Ao lado dele estavam Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo, que moravam na colina de Ofel. Eles que consertaram o muro até o lugar em frente da porta das águas, a leste da torre do palácio. Mais adiante, homens de Tecoa consertaram outro trecho desde o lugar em frente da grande torre alta até o muro de Ofel. Os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou o trecho do muro em frente de sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, também consertou o trecho do muro em frente de sua casa. Ao seu lado estava Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Ananias, filho de Selemias, e Anum, sexto filho de Zalaf, consertaram o trecho seguinte, enquanto Mesulão, filho de Berequias, consertou o trecho em frente de onde ele morava. Malquias, um dos ourives, consertou o muro até as casas para os servidores do templo e para os negociantes, em frente da porta da guarda. Então continuou o trabalho até a sala superior da esquina. Outros ourives e negociantes consertaram o muro desde a sala superior da esquina até a porta das ovelhas. Capítulo 4. Inimigos se opõem à reconstrução. Sambalat ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus.
disse na presença de seus companheiros e oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um só dia porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que pode fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Então orei: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignores sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui, diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sabalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdonitas souberam que a obra avançava e que as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar: os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não queremos ou não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por família para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós nos voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda e todo o povo de Judá que construía o muro. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiam com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corra para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens que estavam sempre de guarda. Nesta ocasião eu disse aos que moravam fora do muro que passassem a noite em Jerusalém. Assim, eles e seus servos podiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Eita, obra poderosa, hein? Agora nós vamos, amanhã, dar continuidade. Você vai ver que Neemias, ele é um líder forte, poderoso,
e Deus estava com ele. Maravilhoso, né? Então que Deus abençoe e que Deus dê a você um dia de vitória em nome de Jesus. Deixa o seu like, seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva e venha fazer parte aqui do canal Vida Abundante. Deus te abençoe.